A gente vai começar aqui a fazer um material específico para as instituições de acolhimento, também para as varas de infância, que trabalham com apadrinhamento afetivo, porque na nossa metodologia a gente faz o cadastro, analisa antecedentes, passa por uma primeira entrevista por um técnico do Projeto Dindo, aqui de Curitiba, depois a segunda entrevista, o segundo filtro é feito pela instituição de acolhimento da comarca, né? E depois elas acompanham mais diretamente a prática do apadrinhamento afetivo com suporte nosso aqui para quaisquer questões mais complexas e para algumas reuniões que vão acontecer com alguma frequência. Então, Rariana e Cariza, as duas aí com mais de 15 anos de experiência em instituição, mais de 11 anos de experiência em apadrinhamento afetivo e vara de infância também. Quais são as principais questões para as instituições de acolhimento se atentarem na hora da entrevista? Então, Rafa, tendo em vista, né, que os casais eles vão passar pela entrevista das técnicas do Projeto Dindo, né? Quando vai para a instituição, o objetivo é, né, você já vai saber mais ou menos o perfil desses padrinhos, e o objetivo é se atentar qual que é o momento emocional que esses padrinhos estão, qual que é a abertura para escuta, se o que você está falando ele está dando abertura, qual é o entendimento dele sobre a instituição de acolhimento, que dúvidas que ele traz, como que ele se coloca ali na ansiedade, se você está percebendo que ele está entendendo o que é o apadrinhamento de fato. Eu acho que essas questões a gente sempre observa, né, Cariza, durante a primeira entrevista na instituição. Isso, e é importante também esclarecer todas as regras e a rotina da instituição de acolhimento e perceber se esse padrinho também tem condições de acompanhar, de se encaixar, né? Seguir essas regras, se ele está de acordo com o que vocês levam como primordial ali, né, para aquela criança e adolescente. Aqui na instituição de Curitiba, vocês, na primeira visita, vocês mostravam todos os aposentos da instituição, Legal. Mostravam os adolescentes disponíveis ou falavam Legal. Quem está ou quem não está? O apadrinhamento, se começasse em grupo, começava só com os disponíveis ou não? Olha, existe, né, primeiro momento de você se apropriar de quem é aquela pessoa, né? Trazer algumas coisas para ele refletir sobre a sua realidade, porque cada instituição é cada uma funciona de um jeito, e ele precisa refletir sobre como que é aquele funcionamento. E entrar em contato com até a estrutura da instituição. Então isso é legal, eu sempre fazia isso. Fazia entrevista, depois levava para apresentar a instituição, qual que era a modalidade da instituição que ele estava, porque pode ser uma república, pode ser uma casa-lar, pode ser um abrigo, né, que são modalidades diferentes, então tem profissionais diferentes, apresentava os profissionais, e nesse primeiro momento eu apresentava ele só como um voluntário que estava ali na instituição, né, para ele se apropriar daquilo, e deixava claro também para ele já nesse momento que crianças que nós temos disponíveis para apadrinhamento, para ele até saber se aquela instituição ou aquele perfil que tem ali na instituição vai agradar ele. Agora, todos os apadrinhamentos é legal começar em grupo. O que seria esse grupo? Às vezes você só tem uma pessoa disponível para o apadrinhamento, mas essa pessoa que está chegando, ela não tem ainda muita habilidade de lidar com um acolhimento, né? Então é legal inserir ela nas suas atividades. Vai ter uma festa de aniversário, convida ele a participar. Vai ter um evento que você precisa ali de ajuda, para ele começar a entender como que é a dinâmica de uma instituição, como que uma instituição funciona, até para ele ver se ele vai saber lidar com as demandas dali, né? Um filme, alguma coisa assim? Indicar filme. De assistir um filme com as crianças ou um almoço. Isso Pode mesmo. Participar. Indicar filme também é legal, mas participar nisso. Participar dessa rotina da instituição. Porque o que acontece? Padrinhos, eles chegam com muita boa vontade e com a vontade de transformar a realidade social daquelas crianças, daqueles adolescentes. Então pode ser que ele chegue até muito ansioso e querendo propor muitas transformações. Aí é importante os técnicos colocarem limite nessa relação, o que cabe à instituição e o que cabe ao padrinho, né? Mas aproveitar também as ideias, estar aberto ali para ouvir as ideias do padrinho, permitir que ele frequente a instituição, participe da rotina, para perceber até quais são as limitações daquela instituição. E dentro disso, né, ele começando a fazer parte ali, se vocês perceberem, né, alguma coisa que está difícil na comunicação, ou algum comportamento que não é tão adequado,
fazer contato com o técnico do projeto. Porque o que é o técnico do projeto DINTO? É um mediador dessas relações, né? Então tem a instituição, o padrinho e o afiliado. E esse técnico, ele vai estar mediando essa relação conforme as dificuldades possam surgir ali. E às vezes aquele padrinho tem um perfil que não está se encaixando muito naquela instituição, mas vai se encaixar muito bem em outra. Então, por isso que é importante, trouxe alguma coisa ou percebeu alguma coisa, troca com o técnico do projeto, porque isso ajuda a coisa a andar. Joia. E vocês já chegaram a receber, assim, 2 ou 3 famílias de padrinhos no mesmo momento? Que daí como que você faz a entrevista separada? Você marca ali a cada meia hora e daí apresenta a instituição para os 3 ao mesmo tempo? Como é? O adequado é que você agende, né? Então, o padrinho, né, o projeto DINDO vai te encaminhar, vai dizer que já passou, que ele está habilitado, vai te passar os contatos, ou vai passar os contatos da instituição para o padrinho, né? E aí vai fazer o contato para se marcar dentro do horário da agenda do profissional. Nesse primeiro contato, é de extrema importância que técnico, alguém que vai ficar como referência do projeto DINDO dentro da instituição. O que seria isso? Então, ou uma psicóloga, ou assistente social, ou até mesmo uma coordenadora para as instituições que não têm esses profissionais, assuma ali a pessoa que vai administrar o projeto dentro da instituição. E aí, essa pessoa, ela vai agendar e ela tem que estar junto ali, nesse primeiro contato tem que ser com ela, né? E momentos individualizados com cada padrinho. Então, assim, se vai atender uma família de padrinhos, vai reservar aquele momento para fazer uma entrevista inicial, um atendimento inicial com eles. Posteriormente, nada impede de você ter vários padrinhos participando de uma atividade da instituição nessa rotina que nós falamos anteriormente. Mas essa entrevista tem que ser mais individualizada para você perceber como que é o funcionamento desse padrinho. Se você faz com todo mundo em grupo já a primeira, você perde um pouco do que eles trazem também, né? Outra pergunta aqui, então. O que nessa entrevista pode representar algum risco? Questões psiquiátricas, psicológicas? O que você... Normalmente, alguma frase que passa meio despercebida, é bom o técnico ficar atento. Olha, acabei de sair de uma depressão, aí eu procurei o projeto. Isso, na peneira que o DINDO faz, que a equipe técnica do projeto faz, já vai peneirar isso, né? Dificilmente vai chegar alguém que não esteja preparado emocionalmente, mas às vezes acabou de sofrer um luto e tá querendo já começar o apadrinhamento. Aí é bom sinalizar o projeto, né? Ou conta uma história de vida que ficou uma pulguinha atrás da orelha do técnico que está entrevistando. Faz contato com o técnico de referência do projeto, né, Carisa? Exato. E a gente aborda questões que vai aprofundar um pouquinho na história de vida daquela pessoa. Também sentir se a pessoa está tentando esconder algumas informações, não quer aprofundar muito, também ficar como sinal de alerta. É muito importante que o técnico da instituição que vai entrevistar já tenha conversado com o técnico de referência daquele padrinho para ter um pouco dos dados que já foram levantados, para também não ficar repetindo as mesmas perguntas, né, aprofundando as mesmas coisas. Então, para ele sentir mesmo, é o perfil daquele padrinho para aquela instituição e para a realidade que eles têm. Então, por exemplo, é uma instituição evangélica e o padrinho é da Umbanda. Tudo bem. Tem respeito mútuo? Você sente que isso tem essa abertura? Vocês vão saber lidar com ele vai saber lidar com vocês? É muito importante, assim, para as características de cada instituição, você está atento. Esse perfil de padrinho vai atender aqui o que a gente precisa? Não vai? Vou falar lá com a instituição, olha, não sei, tem alguma dificuldade? Para poder ter uma comunicação fluida. Porque, gente, é o acompanhamento técnico dentro da instituição que vai garantir o sucesso, muitas vezes, do apadrinhamento ou não. Porque uma abordagem mal feita, ou não ter essa escuta, ou o padrinho não está conseguindo ter escuta para o acolhimento, pode, às vezes, melar ali o apadrinhamento. E acho interessante lembrar que a gente também sempre respeita as regras das instituições, né? Então, tem instituição que tem alguma preferência. Por exemplo, eu só quero pessoas de tal perfil. Eu vou querer para essa menina só mulher. Ou prefiro que não me encaminhe quem não é um casal ou quem não é de tal religião. A gente vai buscar respeitar porque a gente sabe que a gente está entrando na casa de vocês. É claro, a gente vai conversar, a gente vai tentar entrar num acordo, sim, mas a palavra final quem vai dar é vocês, instituição de acolhimento aí da sua comarca, que a gente sabe que tem uma história, tem coordenadores por trás que tem as suas ideologias, suas convicções e a gente não quer de forma E até porque
os acolhidos, né, estão sob a guarda dessa instituição, né? Então vocês são as pessoas que têm o poder de dizer o sim e o não, né? Se aceita irmãos, né? Que irmãos vão para esse apadrinhamento ou tem que separar, né? A gente vai dar algumas orientações aqui que a gente acha mais recomendado. Eu já pergunto isso para vocês. É recomendado irmãos no apadrinhamento ou é melhor separar? Olha, o nosso principal foco, né, é conseguir padrinho para cada um, porque ele já tem que dividir tudo, né? E às vezes, dentro da própria família, um irmão teve que cuidar do outro, não pôde ser criança. Então, o ideal é que cada um tenha o seu padrinho, mas às vezes eles são muito apegados, ou têm uma ótima relação, ou querem muito ir juntos. Não existe assim uma regra, né, cristalizada para cada. Tudo é possível conversar e verificar se você tecnicamente acha que vai ser benéfico, porque o importante é isso, é ser benéfico para eles. Se você vê que vai ser benéfico, por que não, né, Karisa? Por que não, né? Recentemente nós tivemos aqui um depoimento de uma madrinha que falou que as crianças estão em casas lares separadas, né, o irmão e a irmã, e é na casa do padrinho no final de semana que eles aproveitam melhor essa convivência. Outra pergunta ainda sobre isso, para a gente até fechar esse bloco. É recomendável que se olhe, por exemplo, rede social de padrinho para ter mais dados ou não? O Projeto Dindo faz isso ou não? Qual a opinião? Porque a gente sabe que Instagram hoje revela algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem a questão da invasão de privacidade do padrinho. O que vocês... Olha, a rede social é público, né? Se você tem curiosidade, muitas vezes eu utilizei isso de olhar, de buscar, até para saber quais são as preferências, como eles se relacionam, mas também tem que ter em mente, gente, que rede social é um recorte da vida, você não vai conseguir definir quem é a pessoa através da rede social, e às vezes você pode até criar um pré-julgamento ali, que às vezes não condiz, mas serve para você ter uma noção ali das relações, né, como que essa pessoa se manifesta nas redes sociais, de gosto, né? De preferência, né, mas porém a gente precisa também, enquanto profissionais, a gente tem que tomar muito cuidado com julgamentos, com juízo de valores pessoais. Exatamente. Então a gente sempre tem que pensar no melhor interesse da criança e do adolescente, não nas nossas preferências pessoais. Pensando nesse trabalho, né, da equipe técnica que vai receber os padrinhos, uma coisa que é muito importante vai ter lá, então, um profissional dentro da instituição que é a referência do projeto, né? Esse profissional, é muito importante que ele capacite também os cuidadores, os educadores, que eles envolvam eles no projeto. Por quê? Quem que recebe o adolescente após o passeio com o padrinho? É o cuidador, é o educador. E é ele que vai estar atento como que esse afilhado está voltando, que benefícios que esse apadrinhamento está trazendo, ou aconteceu algum conflitinho que não ficou bem resolvido, e que às vezes aí o técnico, né, o educador levando para o técnico, ele pode intervir e salvar o apadrinhamento, porque às vezes uma coisa mal resolvida ali para ele, se o técnico pega ali no ar e conversa com ele, já desmancha, já consegue ajudar ele a manifestar para o padrinho, né? Então, treinar o técnico de referência da instituição, treinar os seus profissionais e fazer com que todos se envolvam nisso é muito importante. E tendo em vista que os padrinhos é para somar com a instituição, é para dividir as demandas da instituição, né? Porque você pensa, chega o final de semana, é todo aquele povo dentro, vira uma panela de pressão, porque é muitos sentimentos, é muitos desejos, muitas vezes não tem o que fazer. E o padrinho dá um alívio nisso. Ele tira um pouco daquele coletivo, até para os profissionais. Então, no início é trabalhoso. No início, até pegar o jeito, até criar essa afinidade, se afinar mais com o padrinho, às vezes dá um trabalho. Mas depois que a coisa fica mais constante, né, que anda o apadrinhamento, isso diminui muitos trabalhos para os próprios profissionais, dá uma tranquilidade dentro da instituição, né, Karine? Isso. E embora os padrinhos muitas vezes também, depois desse período de aproximação, passem a pegar os afiliados só no final de semana, é importante o técnico de referência fazer contato com o padrinho durante a semana, perguntando como é que foi o final de semana, se teve alguma dificuldade, e também envolver o padrinho nas demandas que estão acontecendo dentro da instituição com o afiliado. Os padrinhos anseiam por isso também e podem contribuir muito nas intervenções, ajudar nas orientações que são realizadas diante de algum desafio. Por exemplo, né, a escola mandou uma reclamação. Se o padrinho é uma referência para esse adolescente, não levar como uma queixa para o padrinho, mas envolver, porque às vezes o que você precisa, o padrinho,
ele vai ouvir mais o padrinho do que você como instituição. Ou, por exemplo, ir buscar o boletim, ou uma apresentação, ou até envolver em alguma... Quem vai dar as possibilidades de entrada é a instituição, né? É igual assim, eu tenho uma afilhada. Se a mãe dela precisa que eu vá com ela na escola, ou busque ela na escola, eu já levei ela ao médico, por exemplo, mas é a mãe dela que diz, eu não vou lá pegar ela e dizer, vou cortar o seu cabelo sem perguntar, por exemplo, ou eu vou levar ao médico porque eu tô achando que você tá doente. Não, né? Então, é o mesmo tipo de respeito. Só que essa parceria vai se tornando muito complementar. E isso vai ajudando a todos. Claro que precisa estar atento na comunicação. É igual tipo pais separados. Não adianta eu falar A e quando ele vai dormir na casa do pai, ele fala B na orientação. Então, isso faz ser importante de tempos em tempos você chamar esse padrinho para dentro da instituição e fazer uma conversa, perguntar como que ele está entendendo, ao invés de só cobrar, você não deveria ter feito isso, né? Você chamar para conversar como que ele está entendendo, o que você está entendendo, o que ele está entendendo, para se alinhar à forma de conduzir. O papel de todos é contribuir para a condução desse indivíduo para a vida adulta. Então, quanto mais alinhados os adultos estiverem, melhor estiver fluindo a comunicação entre todos, mais assertivo vai ser com ele. E bem importante, a gente sabe o quanto pode ser desafiador o trabalho com a criança, com o adolescente dentro do acolhimento, mas jamais privar da convivência com o padrinho por algum comportamento inadequado. Bem importante isso. Por castigo, né? Como uma forma de castigo. Acho que é fundamental compartilhar com o padrinho as dificuldades. E às vezes os padrinhos são muito parceiros e precisam saber. Por exemplo, aprontou tudo que podia na escola, dentro da instituição, e aí a instituição fala, não vai, em vez de falar, né, não vai sair com o seu padrinho, porque não é justo, você aprontou tudo durante a semana, e daí vai sair para passear, porque a gente fala isso porque são coisas que já aconteceram, né? Não, fala com o padrinho, e às vezes o padrinho reorganiza a agenda dele, né, não vai fazer não vai no cinema naquele final de semana para colocar as tarefas que ele deixou de fazer da escola em dia, mas ele vai estar ali como um parceiro. Ou às vezes vai até a instituição conversar com ele e dizer, nossa, eu fiquei sabendo, você não vai poder sair, mas assim, o que aconteceu? Né, orientá-lo, então melhora, porque aí próxima semana a gente consegue sair. Não ligar o afeto a uma consequência de comportamento. Né? Então, assim, o afeto você não corta. Você pode cortar o passeio, você pode cortar a diversão, né? Mas o afeto não. Então, já tive situações que o padrinho foi lá orientar e ele não saiu, e ele ficou ali com o padrinho dentro da instituição, e já tive situações que o padrinho levou para casa, mas também não saiu. O que estava programado ficou em casa, fazendo as obrigações de casa, porque naquele final de semana ele tinha tido essa consequência. Então, o padrinho deu continuidade à consequência que a instituição tinha dado. Então, um não desautoriza o outro. Exato, precisa estar muito alinhado, né? E às vezes também até para preservar um adolescente que está num momento emocional muito forte, né? Isso com vocês certeza. Às vezes fazem, né? Então, esse fim de semana não vai para o padrinho por isso, porque ele está muito mexido, muito abalado, e às vezes está no início da relação de apadrinhamento ainda. E tem que ter esse feeling, né? E o padrinho às vezes muito não vai importante. dar conta daquela demanda, né? Então sentiu vai que ele já de início, né? que ele está desorganizado de alguma forma emocionalmente e vai precisar de um suporte. Está muito no início da relação de apadrinhamento, o padrinho não vai saber ter um manejo com esse adolescente. É melhor então que fique na instituição, mas não privar do contato. Pode ser até por telefone, ou uma visita na instituição. E pensando que são os técnicos que vão estar conduzindo isso, por isso que é importante ver como os padrinhos entendem. Tanto os técnicos estarem abertos ao que os padrinhos trazem, mas também mostrar para os padrinhos o porquê, qual é o motivo disso, né? E o que quer com aquilo, né? E assim, os padrinhos, eles vão precisando também entrar dentro dessa realidade, desses limites que as instituições vão colocando. Porque se eles não concordarem, se eles também acharem difícil a comunicação com os técnicos da instituição, eles também vão buscar os técnicos do projeto. E aí o projeto também vai ajudar a mediar isso para ver se a coisa não aconteceu ali na mediação dentro, né, instituição e padrinho.